E aí, criançada, aqui é o professor Aldo, bem-vindo ao Asa Academia. Esse é mais um vídeo de resolução de questões dos vestibulares da UFMS. E eu queria aproveitar para te lembrar que você ainda pode adquirir a nossa apostila preparatória para o vestibular da UFMS, onde eu separei todas as questões dos passes e dos processos seletivos vestibular da UFMS por conteúdo. Em cada questão você tem um QR Code que leva para a resolução daquela questão do nosso canal e também indicando ali em cada conteúdo quais são os que caem no passe, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Na descrição você encontra onde você pode adquirir a sua, para você sempre ter as questões com você e se preparar aí para o seu vestibular. E se a gente estiver ajudando você e contribuindo para o seu estudo, não esquece de compartilhar e curtir o nosso vídeo, que ajuda muito o nosso trabalho. Então, bom estudo a todos e vamos resolver o exercício. E aí, criançada, eu sou o professor Aldo, bem-vindo ao Asa Academia. Esse vai ser o nosso vídeo de resolução do vestibular UFMS 2024. Ele aconteceu em dezembro de 2023 e a gente vai resolver ele por completo nesse vídeo. Se você olhar na timeline do vídeo, lá na descrição também, vai ter o tempo de cada uma das questões, se você quiser alguma questão específica. Mas se você quiser ver a resolução completa, pode assistir o vídeo devagarzinho que a gente vai resolver ele inteiro hoje. Eu vou explicar bem explicado cada questão, lembrar algum conteúdo que precisa ser lembrado, então mesmo que você tenha um pouco de dificuldade em matemática, assista o vídeo com carinho, vá fazendo suas anotações aí. Eu vou dar uma explicação bem completa sobre cada questão, você vai entender, não se preocupa não. E se ficar alguma dúvida, pode colocar no comentário, que eu sempre acabo respondendo todo mundo. Então, vamos para a primeira questão. Essa serão as questões aí 16 e 17. Marcos é um jardineiro dedicado, possuindo todas as suas máquinas movidas a combustível misturado a óleo 2 tempos. Em um momento de crise e sem muito dinheiro para comprar óleo 2 tempos, resolveu vasculhar suas coisas para ver se encontrava algum restinho de óleo. Encontrou 3 tipos de óleo. 3 tipos de óleo que precisa de uma mistura diferente de combustível. Um óleo tinha que misturar na proporção de 1 para 25 no combustível. Olha a ordem aqui, ó. Óleo combustível, 1 para 25. E ele está dando aqui a proporção para 100 ml. Então, a cada 100 ml de óleo, você precisa de 25 vezes os 100 ml de combustível. O outro óleo tinha essa proporção e o outro óleo essa proporção. Após verificar a quantia de óleo encontrado, pegou um galão grande o suficiente para colocar todo o combustível e foi ao posto de combustível comprar a quantidade necessária. Aí vem a questão 16. A quantidade exata de combustível que Marcos deve comprar para misturar todo o óleo 2 tempos que encontrou é D. Se ele tem os 3 tipos de óleo aqui, e você sabe a proporção, e é tudo para... não é tudo para 100 ml, hein? Tem 10 ml aqui. Então vai funcionar assim. Para esse primeiro óleo, você precisa de 25 vezes 100 ml de combustível, vai dar 2.500 ml. Para o segundo óleo, o restinho que ele tem, ele precisa de 40 vezes os 100 ml para dar 4.000 ml de combustível. Para misturar esse 100 ml que ele achou, entendeu? Ele achou 100 ml desse combustível, então ele precisa de 2.500 ml de combustível para atingir essa proporção. Ele achou 100 ml desse combustível, então ele precisa de 4.000 ml, 100 ml desse óleo, ele precisa de 4.000 ml de combustível para misturar. Agora, do outro óleo, ele achou só 10 ml, tudo bem. E vai misturar na proporção de 1 para 50, então 50 vezes o 10, ele precisa de 500 ml de combustível. E é isso. No total, ele vai ter que comprar 7.000 ml de combustível ou 7 litros. A gente só precisava multiplicar pela proporção. Ele poderia dar umas proporções mais difíceis aí, em vez de 1 para 25, 1 para 40, ele poderia estar dando 3 para 25 e 8 para 40. A gente ia ter que fazer uma regra de 3 em cada um. A gente só multiplicou por 100, só multiplicou por 10, porque a proporção era sempre de 1 para alguma coisa. Então ficou mais simples o exercício. Então, 7 litros, letra E. Essa é a questão 16. A questão 17 está dizendo, do mesmo texto, né? Após efetuar a mistura dos óleos no combustível, Marcos ficou curioso em saber qual seria a proporção dessa mistura óleo-combustível. Da mistura que ele fez dos 3 combustíveis, entendeu? Ele sabe qual é a mistura que ele tem que fazer do primeiro tipo de óleo, a mistura que ele tem que fazer do segundo tipo de óleo, a mistura que ele tem que fazer do terceiro. Só que ele misturou 3 tipos de óleos diferentes. Então, a proporção que vai estar lá vai ser diferente. Então ele quer a proporção óleo-combustível. Logo fez os cálculos e percebeu que essa mistura estava na proporção... Bom, gente, se ele vai misturar o que está lá dentro, a gente sabe o que está lá dentro, né? A gente tem o óleo que ele achou, que é 210 ml de óleo, e ele tem 7.000 ml de combustível que a gente viu no exercício 16, que foi o que ele comprou. Então é só fazer essa proporção, nessa ordem que ele pediu, óleo para combustível. Então a gente pode simplificar o zerinho aqui, a gente pode simplificar por 7, a gente vai ter 3 sobre 100, letra C, uma proporção de 3% de óleo. Mas não é essa proporção de cada óleo. Essa proporção ficou desse jeito porque ele misturou os tipos de óleo. E aí ele seguiu a orientação de cada óleo e no fim ficou essa e descobriu que era 3 para 100, ok? Espero que tenha ficado claro esse exercício aí. Vamos pro próximo.
Vamos para a questão 18. Um grupo de pessoas, formado por adultos e crianças, foi resgatado após se perderem em uma excursão no Pantanal, no município de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Logo após o resgate, foi feita uma triagem para verificação do estado de saúde dos resgatados. Alguns estavam visivelmente abaixo do peso e muitos apresentavam sinais de desidratação. Após a triagem, identificou-se que a média de peso dos adultos, era 65 kg. E a média das crianças, 41 kg. Beleza. Então ele fez a média só dos adultos e a média só das crianças. Sabendo que 80% era adulto, é correto afirmar que a média de peso do grupo inteiro é. Então, a média dos adultos é de 65 kg, a média das crianças era de 41. Só que os adultos representam 80% das pessoas, portanto, as crianças, a gente sabe que tem que ser os 20% para dar 100%, né? É o restante. Só tem adulto e criança. Se tivesse algum outro terceiro tipo de pessoa, a gente não poderia dizer que é 20%, mas ele teria que ser específico. Sei lá, adulto, criança e idosos. Mas ele não falou nada disso, então tá tudo bem. Não posso só fazer a média. Ué, Aldo, adulto é 65 quilos, criança é 41, soma e divide por 2, isso é média. Não, você não pode fazer isso porque parece desse jeito que tem tantos adultos quanto crianças no grupo. Isso aqui só vai funcionar se tiver a mesma quantidade de pessoas. Então, se tem 3 adultos e 3 crianças, isso funciona. 4 adultos e 4 crianças, isso funciona. Só que não tem, então não pode fazer isso. Não é só você fazer a média. Você precisa considerar esses 80% e esses 20%. Mas é simples, a gente vai fazer assim. Como ele deu em porcentagem, não importa quantas pessoas tenham. Se representar 80% os adultos e 20% as crianças, a média vai ter que ser a mesma, porque ele deu a proporção. O que eu tô querendo dizer com isso? Vamos fingir que tem 100 pessoas, ué. Então, finge que tem 100 pessoas, aí você finge que cada adulto pesa 65 quilos, porque isso é o que significa a média ser 65, significa que você pode fingir que cada adulto pesa 65. Alguns pesam menos, só que alguns pesam mais. Então, se você falar que todo mundo pesa 65, você não vai estar errado. Então, tem 80 adultos que pesam 65 quilos e tem 20 crianças que pesam 41 quilos. Eu sei que não é verdade. Não tem 100 pessoas. Mas, não importa quantas pessoas tenham, o número que vai aparecer aqui vai ser 80% do total. Então, de qualquer jeito, essa proporção vai dar a mesma coisa. Então, não tem importância a gente inventar valor. Eu vou ter aqui, então, 5.200, que é 80 vezes 65 mais 420 sobre 100, que vai dar 6.020 sobre 100, que vai dar 60,20 quilos. Essa é a média do grupo. Letra B de bola. Não é o fim do mundo inventar valor, se você está trabalhando com porcentagem. Aqui ele não perguntou a quantidade de pessoas oficial, de homens, de adultos, de crianças e no total. Ele deu a proporção, ele falou que é 80% e 20%. Então você pode fingir que tem 100 pessoas, calcular 80% disso, que é 80, por isso que eu escolhi 100 pessoas, porque se for 300 pessoas, você ia ter que calcular 80% de 300 e 20% de 300. Então a proporção ia dar a mesma no final das contas. Agora, se ele pede quantas pessoas tem, quantos adultos, quantas crianças, aí você precisa fazer certinho. Então, espero que tenha ficado claro. Vamos para o próximo exercício. Vamos agora para a questão 19. Tem esse texto grande aí, que eu não estou muito afim de ler, então vamos direto para a questão aqui. Aí, se precisar, a gente lê o texto. Dona Madalena fez uma análise de crédito junto ao banco e ficou sabendo que sua capacidade de pagamento permite pegar um custeio para sua área de apenas R$ 250.000. Tá? Então, ela vai pegar um dinheiro de R$ 250.000, é um empréstimo, com carência de 2 anos para iniciar o pagamento. Para quem não sabe, carência de 2 anos significa que não precisa pagar por 2 anos. Quando você tem um período de carência, que significa que você não precisa pagar. Então, ela vai pegar 250 mil e não precisa começar a pagar. Só vai precisar pagar a partir de 2 anos. Então, isso que é carência. Considerando as informações do texto acima, que é o texto que a gente não leu, o valor que Dona Madalena irá pagar se quitar seu custeio exatamente ao final da carência. Será de, considerando o regime de juros simples. Então, vai pegar R$ 250.000, vai esperar 2 anos para pagar e aí vai pagar tudo de uma vez, né? Quitar o seu custeio exatamente ao final da carência. Então, a gente precisa da taxa. A taxa deve estar no texto. Tem um 44,5% aqui, ó. Então, é um crédito, ó, custeio antecipa a safra de verão, então é um crédito que a Caixa vai pagar, o crédito de custeio antecipado da Caixa permite que os produtores rurais façam o planejamento para os próximos safras. Então, é coisa rural para pegar dinheiro para você poder plantar e colher depois e pagar o empréstimo.
Quando fala crédito, está falando de empréstimo, né? Que você está pegando dinheiro com alguém emprestado. Aí soja milho é isso mesmo. Aí vem aqui, ó, a taxa de juros são a partir de 4,5% ao ano. 4,5% ao ano, é isso aí. Então, a gente precisa pagar 250 mil reais vezes 2 anos vezes 4,5%. Não preciso me preocupar com juros compostos, porque ele diz que é juros simples. Então, é isso aqui mesmo, simples desse jeito. Fazendo essa conta, a gente vai ter R$ 22.500. Muito bem. Mas o que é R$ 22.500? É o juro, né? Porque eu só estou fazendo 4,5%. Então, é o juro que vai pagar. Lembrando que ela tem que pagar 250 mil. Então, 250 mil mais o 22.000%. Então, letra E, 272.500, que é o 250 mil mais o 22.500. Vai dar R$ 272.500. Espero ter ficado claro. Vamos para o próximo. Vamos aí para a questão 20. A menor área compreendida entre as funções reais fx igual a módulo x menos 2 e gx igual a x sobre 3 mais 2 em unidades de área igual a. Então, ele quer aí que a gente faça a área da região entre os gráficos. Então, provavelmente um gráfico vai dar assim, outro gráfico vai dar assim, ou alguma coisa ao contrário, e aí ele quer a área lá dentro. Então, a gente precisa entender certinho como vai funcionar esses gráficos. Eu imagino que a maioria de vocês esteja preocupada com esse, né? f de x igual a módulo x menos 2. Então, a gente precisa lembrar aí função modular. Função modular é o seguinte, tem duas funções, porque o módulo de x, para quem não lembra, ele pode ser o próprio x se o x é maior ou igual a zero, mas ele vai ser o x com sinal trocado se o x é menor que zero. Não vou entrar em detalhes aqui, senão vai dar meia hora de vídeo explicar isso daqui. Mas, para quem não lembra, a definição é essa. Você lembra que o módulo de um número é o número positivo. Então, módulo de 3 é 3 e módulo de menos 3 também é 3. Isso aqui é para número. Agora, quando eu te pergunto para uma letra, você precisa lembrar que a definição é essa daqui. Você tem duas respostas para a letra, x ou menos x. Que não é para você ficar com positivo e negativo, não é essa a questão. A questão é, o módulo do x é o próprio x ou com sinal trocado. É isso que você tem que pôr na sua cabeça. É o próprio ou com sinal trocado. É o próprio ou com sinal trocado. Então, esse x mais 2 aqui vai ser... Desculpa, esse x menos 2 vai ser o próprio ou com sinal trocado. É isso que você tem que lembrar. Então, ou vai ser isso aqui mesmo, ou vai ser com sinal trocado. Então, não é para você ficar só com é positivo ou negativo. Você tem que lembrar que a definição é essa. É ele mesmo ou com sinal trocado. Mas, quando isso vai acontecer? Aqui. Vai acontecer nessa parte aqui. Quando... Tá vendo aqui que eu coloquei o próprio x que está aqui dentro? Então, eu preciso ver quando que o x menos 2 é maior ou igual a zero. Eu estou repetindo essa linha aqui, ó, tá vendo? Então, essa é a definição. É assim que faz módulo. Não é difícil, você só tem que lembrar dessa definição aqui. Então, você precisa ver quando que ele é maior que zero. Então, x vai ser maior ou igual a 2. Ótimo. Então, a gente descobriu essa regrinha para essa função. Então, vai ser ela mesma se o x for maior ou igual a zero. Então, vai ser ela mesma se o x for maior ou igual a 2, né? Isso acontece para cada uma das funções, é diferente. E vai ser com sinal trocado se for menor que 2. Não é isso aqui que é importante você escrever. Só precisa saber agora que aqui no 2 tem uma separação. Antes do 2, o gráfico é 1. Depois do 2, o gráfico é outro. Então, agora nós temos os nossos gráficos. Temos essa função e essa função. Vai, professor, por que virou duas funções? Porque é assim que funciona o módulo. Ele vira duas funções. Então, vamos inventar alguns valores aí para x. Então, antes do 2, à esquerda do 2, é esse gráfico aqui. Então, menos x mais 2 igual a y. Então, eu posso pôr 0 no x, vai dar 2. Vai passar aqui, 2, né? 1, 2. E eu posso pôr 1 no x, vai dar 1. Então, vai passar aqui. Então, nosso gráfico vai ser mais ou menos assim. Será que vai bater aqui no 2? Vamos pôr o 2 aqui. Se eu pôr 2 aqui, vai dar 0. Então, vai pegar aqui. Então, tá tudo bem. Nós fazemos o gráfico assim. Agora, esse gráfico aqui é a direita do 2. Então, x menos 2 igual a y. Aí eu tenho que pôr o próprio 2, né? É bom a gente pôr. Então, se eu pôr 2 aqui, vai dar 0. Então, a linha vai começar aqui mesmo.
Se eu pôr 3, se eu pôr 3 aqui, vai dar 1. Então, vai ficar mais ou menos aqui. E é isso. Não precisa mais que isso. Tá aí. Então, se você tem medo aí de módulo, não precisa. É tranquilo. É só você pegar a sua função, fazer as duas. Você tem que lembrar que vai ter duas. X menos 2 e o menos x mais 2. Você precisa ver só, assim, qual que é a parte tensa. Achar esse cara. Aonde que vai mudar de uma para outra. Entendeu? Esse é o lance. Onde vai mudar de uma para outra. E aí você só faz a definição, né? É quando o cara que está lá dentro é maior ou igual a zero. Então, fiz o cara que está lá dentro maior ou igual a zero. Aí eu descobri que é maior ou igual a 2, pronto. Então, agora que eu sei que é o 2 que vai separar elas. Está aqui o 2, ó. Separando as duas funções. Antes do 2 é uma, depois do 2 é outra. Agora, vamos nessa daqui para desenhar ela também. E desenhar, pessoal, você não está percebendo, eu só estou jogando com os valores de x. Aí, como essa aqui não tem regra nenhuma, eu vou pôr aqui. Se eu pôr 0 no x, 0 dividido por 3 dá 0, mais 2 dá 2. Ah, então vai passar aqui no 2 também. Olha que legal. Então, esse ponto aqui também é dela. Se eu pôr, sei lá, ele está dividido por 3, né? Está x sobre 3 mais 2. Então, vou colocar um 3, né? Vai ficar fácil. Se eu colocar o 3 aqui, dividido por 3 dá 1, mais 2, 3. Então, 3 vai pegar aqui no 3. Está aqui assim, então é mais ou menos assim. Então, né? Ele quer a área desse triângulo aqui. Só que o triângulo que a gente desenhou, a gente precisa de 3 informações importantes. A gente precisa dos vértices. Eu estou vendo esse vértice aqui, ó, que é o 0 e 2. Vamos botar aqui 0 e 2. Eu estou vendo esse vértice aqui também, que é aqui, ó, que é 2 e 0. 2 e 0. Mas eu ainda não estou vendo esse vértice aqui, né? Porque a gente não achou, a gente precisa achar. Então, a gente precisa saber quando que essa função vai cruzar com essa função, que é essa daqui, porque é maior que 2, tá? À direita do 2. Então, a gente precisa saber quando que elas vão se cruzar, para a gente descobrir esse ponto aqui. Então, vamos igualar elas. X sobre 3 mais 2, mais aqui para cima, x sobre 3 mais 2 igual a x menos 2. 2 passa para o outro lado, x passa para cá, 4, vai dar x menos 3x sobre 3 igual a menos 4. X menos 3x igual a menos 12, menos 2x igual a menos 12, x igual a 6. Ah, então é aqui no x igual a 6. Aí, se eu colocar esse 6 em qualquer uma delas, já me resolve. 6 sobre 3 mais 2 vai dar 2 mais 2, 4. Então, esse ponto aqui, agora eu sei que é o 6 e 4. Muito bem, temos aí o nosso triângulo. Agora a gente só precisa saber a área dele. Para saber a área do triângulo, pessoal, eu vou aqui recorrer às nossas técnicas de geometria analítica, tá? Então, se você não lembra, vamos lembrar agora de geometria analítica. Em geometria analítica, para obter a área de um triângulo ou de qualquer figura, a gente faz assim. De novo, não vou justificar para você. Se quiser justificativa, a gente faz um outro vídeo maior, ou você procura na internet aí, a gente pode explicar, mas é assim. Nós vamos calcular isso aqui. O determinante, usando os pontos do vértice do triângulo, terminando em 1. Por que tem que terminar em 1? Porque tem que ser uma matriz quadrada 3 por 3. Matriz, professor? Então, sim. Em geometria analítica, a matriz acaba aparecendo. Se você não lembra o que é matriz também, a gente tem que dar uma revisada aí. Mas esse é o lance. A área do triângulo vai ser o determinante dessa matriz dividido por 2. E se você não estudou matriz, não lembra o que é matriz, vamos correr atrás aí, porque precisa, é uma ferramenta útil. Então, calculando o determinante aqui, para quem não lembra, 0, 2, 6, repete as duas colunas. Aí a gente faz as multiplicações. Multiplica, 0. Multiplica, 12. Multiplica, 8. Aí a gente multiplica assim agora. 0, deu 0 também essa multiplicação. Essa aqui dá 4, só que tem que mudar o sinal. Para quem não lembra, é isso. Faz essas multiplicações, depois faz essas multiplicações mudando o sinal. Deu 0 nessa, deu 0 nessa. Nessa aqui deu 4, eu coloquei menos 4. Isso aqui vai dar 16. Só que a área do triângulo na geometria analítica é determinante dividido por 2. Então a gente divide por 2, então a gente divide por 2, vai dar 8. Letra C. Então é isso. A área do nosso triângulo é 8. É bastante conteúdo num exercício só, mas é isso daí. A gente precisou lembrar aí de função modular para desenhar os dois gráficos da função
Porque esta função aqui, sozinha, está fazendo esse gráfico e esse. Aí a gente precisa desenhar os gráficos. Em determinado momento, nós achamos esse ponto de encontro, e a gente faltava achar esse ponto de encontro, nós achamos aqui, igualando as duas funções. Tendo os 3 pontos, era só fazer a área do triângulo. Em geometria analítica, a área de triângulo é assim, determinante dividido por 2. E o determinante, reparem, aqui são os pontinhos, ó. Aí completa com 1 aqui e calcula o determinante. Se função modular está muito longe de você, se matriz e determinante está muito longe de você, é um indicativo aí de que você tem que rever esses conteúdos. Não é a coisa mais fácil do mundo, mas não é o fim do mundo, não. Tem coisa mais difícil que isso aqui. Beleza? Espero que tenha ficado claro isso aí. Vamos para o próximo. Vamos agora para a questão 21. A quantidade de anagramas que se pode formar com as letras da palavra jabuti que possuem as consoantes juntas. Então, ele quer que as consoantes fiquem juntas. Excelente. Para quem não lembra, anagrama é você ver quantas ordens possíveis dá para fazer com as letras da palavra. Então, como a gente tem jabuti, são 6 letras, então nós temos 6 fatorial. Se o que ele quisesse fosse todas as letras juntas. Não, se ele quisesse fosse só o total de anagramas. Mas ele fez uma condição, ele quer as consoantes juntas. Então, nós temos G, B, T, aí tem o A, U e o I. Então, nós não temos 6 letras. Se ele quer que as consoantes fiquem juntas, essas 3 consoantes precisam ficar grudadas. Então, na verdade, eu não vou ter 6 elementos para permutar. Reparem, eu vou ter 4 elementos para permutar. Então, agora é 4 fatorial. É só fazer fatorial, porque fatorial que calcula o total de ordens possível que um sistema vai ter ali, que uma situação vai ter. Então, é 4 fatorial. Mas, quando ele fala GBT, as consoantes juntas, não necessariamente ele está pedindo nessa ordem. Então, como nós temos também que calcular todas as ordens das letras, das 3 letras que estão juntas, tem ainda que fazer o 3 fatorial por ser 3 letras. Então, tem que multiplicar por 3 fatorial. Então, para você que não lembra, a gente usa o fatorial para ver as ordens que a gente pode fazer em alguma situação. Se fosse só 6 letras, 6 fatorial, 120, acabou. Mas ele quer que as letras fiquem juntas, então você amarra elas. Amarrando elas, você não tem mais 6 letras, você tem 4 elementos, 4 letras para permutar. Ainda são 6 letras, eu sei, mas são 4 elementos para você permutar. Então é 4 fatorial. Só que ele não falou a ordem do GBT, então o GBT pode ter qualquer ordem, então vezes 3 fatorial. Então fica um total de 144 anagramas possíveis, letra C. Então não é difícil anagrama, só tem que lembrar de amarrar quando ele pedir alguma letra junta, ok? Espero que tenha ficado claro. Vamos para o próximo. Vamos agora para o 22. Com a chegada do mês de novembro, o comércio se aquece com as vendas do fim do mês na Black Friday. Infelizmente, alguns comerciantes fazem uma manobra para vender com falso desconto. Isso acontece, tem que estar sempre de olho. Alguns dias antes da promoção, eles aumentam o valor da mercadoria para dar o desconto na promoção. Algumas pessoas dizem que é pagar a metade do dobro, porque pagar a metade do dobro não significa nada, você está pagando o mesmo valor de antes. E realmente tem que ficar de olho nisso daqui, porque senão você acha que está pagando desconto, mas não está. Um desses comerciantes fez o aumento da sua mercadoria em relação ao preço médio em 40%. Ah, então olha só. Diminuiu aqui, ó, aumentou 40% do valor antes. No dia da promoção, ele deu um desconto de 30% no preço anunciado. Assim, um cliente que comprar mercadoria pagará. Como o exercício está dando as informações em porcentagem e está pedindo as informações em porcentagem, não tem nenhum valor. Quantos reais ele vai ganhar de desconto? 100 porcentagem. Então a gente pode inventar valor. Então o exercício de porcentagem você tem que ficar ligado nisso. Ele só deu porcentagem, só pediu porcentagem, tem que dar certo com qualquer valor. Então a gente pode inventar o valor. Então vamos dizer que ele custava R$100 o produto. Aí antes do dia ele aumentou 40%. Então a gente precisa aumentar 40% aqui. Eu escolho sempre R$100 porque é fácil, né? 40% de R$100 é R$40, porque é porcentagem, né? De R$100 é mais fácil. Então foi para 140. Então, antes da promoção, o produto que custava R$100, ele foi aumentando até chegar em R$140. Aí no dia da promoção ele vai lá e dá um desconto de 30%. Aí vai dar quanto? Tá, que eu não sei fazer de cabeça, que eu vou fazer.
R$ 140 vezes 30%. Vou cortar o zerinho aqui porque fica mais fácil. Aí fica 3 vezes 14, 30, 42. R$ 42. Então, vou tirar R$ 42 do 140, vai dar 98. Então, é isso aí. Olha só que legal. Antes do dia, ele foi aumentando até chegar em 140. Aí, no dia, ele deu um desconto na Black Friday de 30%, foi para 98. Na realidade, o valor foi de 100 para 98. A pergunta é essa. Na realidade, o cliente ele vai pagar a mercadoria com o quê? Eu escolhi R$ 100 justamente para ficar fácil. Não deu R$ 2 de desconto? R$ 2 de 100 é 2%. Então, letra A, 2% mais barato que o preço médio. Não é 10% mais barato, porque senão tinha que dar R$ 10. O mesmo preço não foi também. Não ficou mais caro, né? No fim ficou um pouquinho mais barato, mas ficou quase o mesmo preço. Então, é 2% mesmo. Então, tranquilo, só fazer aí a porcentagem. Você pode inventar o valor. Eu prefiro trabalhar com letra. Tudo bem, vai dar certo. Você pode mandar ver. Só tem que tomar cuidado com as contas, ok? Espero ter ficado claro. Vamos para o próximo. Vamos agora para o exercício 23. O exercício 23 é um enigma, é um problema famoso na matemática que os professores gostam de trabalhar quando trabalham com probabilidade. É sobre um programa de auditório que tinha nos Estados Unidos com um apresentador que chamava Monty Hall. É um problema famoso, mas é um problema que a gente passa para os alunos para eles refletirem, para eles pensarem, caramba, será que a resposta é essa? Será que eu tenho que fazer isso? Então é uma coisa para ser divertida. Quando você põe no vestibular, aí o cara tem que responder na hora ali, é muito difícil. Então, se você tentou fazer essa questão, se você fez vestibular, tentou fazer essa questão, se você, antes de assistir a resolução, está tentando fazer e você não conseguiu fazer, é normal, porque ela é bem difícil. É um pensamento que você tem que refletir muito a respeito. Eu, particularmente, assisti dezenas de vídeos na internet falando sobre esse problema, até eu realmente poder falar que eu entendi. Porque não é simples de entender. Eu vou explicar para vocês agora como é que funciona e é sensacional. Eu estou dando essa explicação inicial porque o problema é legal. E quando eu fizer a pergunta para você, reflita um pouco a respeito antes de ver a resposta. Mas eu não sei se é um exercício que cabe no vestibular. Eu sei que alunos meus, essa é uma das histórias que eu gosto de contar em sala de aula. Alunos meus que ouviram essa história em sala de aula, começaram a ler o problema, viram que era a historinha que o professor Aldo contou, já marcou e foi embora. Mas não é o tipo de coisa que você consegue tirar na hora ali, é bem difícil. Se você conseguiu, cara, parabéns, você pensa muito bem. Mas é difícil. Então vamos ler e descobrir esse problema legal aí. Não é uma questão de vestibular, pessoal. É um problema muito legal na matemática, ok? Então, o problema Monty Hall, também conhecido como problema das 3 portas, consiste em: o apresentador mostra 3 portas aos concorrentes. Atrás de uma delas está o prêmio e atrás das outras 2 não tem nada, está vazio. Então você está aqui e você tem que escolher uma porta. É um programa de auditório que dá prêmios para quem está lá e te chama e fala: tem um carro atrás de uma das portas. Qual porta você quer? Aí vamos dizer que você escolhe a porta 1. Aí ele vai lá e te coloca do ladinho da porta 1. Então a sua porta é a porta 1. Aí na primeira etapa o concorrente escolhe uma das portas. Beleza, ainda não foi aberta. Então você está lá na porta 1 e você escolhe a porta 1. Na segunda etapa o apresentador abre uma das outras 2 portas que o concorrente não escolheu, revelando que o prêmio não se encontra lá. Isso aqui é para ele valorizar o programa, né? O pessoal tá lá, aí, sei lá, quando você for escolher, né? Você fala, será que eu pego a 3 ou a 1? A 3 ou a 1? Vou na 1. Aí ele vai lá, né? Só para instigar o pessoal, abre a 3, não tem nada na 3, ainda bem que você não escolheu a 3. Então é assim, só para causar. Aí na etapa 3, o apresentador pergunta ao concorrente se ele quer permanecer com a porta que escolheu no início ou se ele pretende mudar para outra porta que ainda está fechada. Nessa hora aqui que entra a matemática. Nessa hora, o apresentador vai perguntar: você quer ficar com a porta 1 ou você quer mudar para a porta 2? E esse é o problema. O problema, eu digo, matemático aqui. O que você faria? Então a pergunta é feita assim, quando a gente conta essa história para os nossos alunos. Você escolheu uma porta, aí eu fui lá, mostrei que nas outras que você não escolheu lá na 3 não tinha nada. Ainda bem que você não escolheu a 3. Aí todo mundo fica, pô, ainda bem que não escolheu a 3. Aí eu pergunto, você quer trocar para 2 ou quer ficar com o que você tem? E é legal, porque uma das 2 alternativas te dá mais chance de ganhar que a outra. Não quer dizer que você vai ganhar, mas te dá mais chance de ganhar que a outra, e essa é a historinha legal que a gente conta em sala de aula. A pergunta do exercício é:
a chance do concorrente ganhar o prêmio ao trocar após a segunda etapa. Então, no fim das contas, você trocou. Você veio para a porta 2. Aí, ele quer saber a probabilidade de você ganhar. E realmente, trocar te dá uma chance maior de ganhar. A ideia é você refletir até você chegar nessa conclusão. E eu vou explicar para vocês agora por quê. Funciona assim. Quando você escolhe a porta, você precisa, para você entender esse exercício, você precisa partir do princípio que você já sabe que ele vai pedir para você trocar ou não. Ele vai te perguntar. Então, você está aqui, você vai escolher a primeira porta. Você já sabe que ele vai te perguntar se você quer trocar ou não. Então, vamos tomar decisão agora. Então, não vou trocar. Então, a gente não vai trocar. A gente já tomou a decisão. Ele não perguntou ainda, mas a gente já tomou a decisão. Aí ele vai perguntar, qual porta você quer? Aí a gente vai escolher a porta 1. Beleza, estamos na porta 1. Você já sabe que você não vai trocar. Se você não vai trocar, a ideia é, você quer escolher a porta certa. É lógico que eu quero escolher a porta certa. Sim, porque você não vai trocar. Então a gente tentou acertar a porta que tem o carro, que tem o prêmio. Então a nossa chance de acertar tem 3 portas. A nossa chance de acertar é 1 em 3. Beleza. Agora, olha a ideia. Se você decidir que vai trocar sim, eu vou trocar. Então a gente está aqui. Quando ele me perguntar se eu quero trocar, eu vou trocar. Se você vai trocar quando ele te der a chance, então você não quer escolher a porta certa, de primeira. Se você escolher a porta certa de primeira e trocar, você perde o prêmio. Então a gente quer errar a primeira escolha, para quando ele perguntar se a gente quer trocar, a gente trocar e ir para a certa. Então eu quero escolher a porta 1. Então eu vou aqui para a porta 1, mas estou tentando errar. Daí ele vai falar, beleza, o que tem na 3? Nada. Aí quer trocar? Quero. Vou para a porta 2, porque eu escolhi a porta 1 tentando errar. Aí na porta 2 tem o prêmio. E se eu vou tentar errar, qual é a minha chance? Tem quantas portas erradas entre as 3? 2. Então minha chance de errar é 2 em 3. Por isso que se você escolher trocar, quer dizer que você tentou errar a primeira escolha para trocar para certa na segunda. Então sua chance é de 2/3. Então nesse tipo de problema, você tem mais chance de ganhar se você trocar quando ele te der a oportunidade. E não é 50%, porque tem gente que acha que é 50%, porque quando ele fecha uma das portas, sobra 2, né? Ah, então é 50-50. Não, porque você já fez uma escolha. Ele só está perguntando se você quer trocar. Então você já tentou acertar. Aí se você quiser trocar, quer dizer que você errou a primeira escolha. Então é diferente, porque acertar, você tem 1/3 de chance de acertar. Mas de errar, você tem 2/3. E aí, esse é o problema de Monty Hall, que é muito legal você pensar a respeito disso. É muito legal você conhecer esse problema, você discutir ele com os colegas. Então, espero que tenha ficado claro. Vamos ao próximo vídeo. Vamos agora para o 24. Esse 24, pessoal, a questão foi anulada, tá? Mas dá para estudar. Então, a gente tem essa imagem aí e representa a área de uma fazenda que foi dividida em 3 partes. Vai ter essa figura. Aí ele dá essas informações. XY é igual a XZ, então isso aqui é igual a isso aqui. Dá os ângulos e pede esse aqui, esse θ. Esse ângulo θ aqui. Tudo bem. Eu fiz uma imagem maior aqui, vamos tentar resolver na imagem maior. Vamos lá. Então tá aqui a figura. Toda essa parte azul que eu coloquei aqui, o enunciado deu, tá? Então não fui eu que descobri. Então ele falou que esse lado é igual a esse, eu coloquei aí o L, aí coloquei os ângulos e aqui o θ é o que a gente quer descobrir. Esse desenho aqui eu já vou explicar o que a gente fez. Tá. Eu vou fazer um monte de coisa para resolver esse exercício e cada vez que você vê eu fazendo, você vai falar, caramba, como é que eu ia pensar em fazer isso? É o que você está fazendo agora, você está estudando. Então você vai aprender essas ideias aqui e talvez você possa usar elas em outros exercícios. É por isso que esse exercício é muito difícil, porque ter essas ideias na hora da prova é muito difícil. Mas a gente pode aprender com esse exercício aqui, então vamos estudar ele. Muito bem. Primeiro, eu fui atrás de ver o que a gente tem de bom com esses ângulos aí. Então, como o triângulo é isósceles, aqui vai ser igual aqui. Esse ângulo tem 66. Aqui também tem 66. Se você fizer a continha, você vai descobrir que esse aqui tem que dar 48. Porque tem que dar tudo 180 dentro do triângulo, certo? Então, 66 com 66 para 180 vai faltar 48. Então, nós temos que 48.
Como aqui mede 42, eu sei que aqui vai medir 6. Então eu vou e ponho 6 graus aqui. Nesse triângulo de baixo, eu tenho 24 e 6, então dá 30. Então aqui é 150. 150 é um ângulo bom. A gente está sempre procurando aqui ângulo bom no exercício. Esses ângulos são todos ruins, mas o 150 é um ângulo bom, porque ele tem o seno de 30 graus. Então a gente pode trabalhar com alguma coisa com relação ao seno de 30 graus. E é isso que eu penso. Quando esse 150 aparece, eu tenho a ideia de colocar um P aqui, tamanho P aqui, fazer a lei do seno. Então, se você olhar esse triângulo pequeno aqui, a gente tem que L sobre o seno de 150 tem que ser igual a P sobre o seno de 24. Aí você vai olhar para mim e falar, professor, mas seno de 24 não serve para nada, a gente não tem o valor. Então, cara, esse 24 vai render para a gente daqui a pouquinho. Então, o seno de 150 é o mesmo seno de 30 graus. Então, a gente tem que P vezes meio é igual a L vezes o seno de 24. É o seno de 24 que a gente não conhece. Então, eu vou ter que o seno de 24 é P sobre 2Ls. Professor, e daí? O que você vai fazer com esse seno de 24 agora que você descobriu? Porque esse seno de 24 é horroroso. Então, o exercício esperava que você notasse que esse 24 aqui vai aparecer nesse 48 aqui, se você desenhar o triângulo assim. Porque como o triângulo é isósceles, você consegue cortar ele no meio. Esse triângulo, essa miniatura de triângulo aqui que eu coloquei é a miniatura do triângulo grandão. Então você tem LL e você tem aqui 24, 24, porque mede 48. Normalmente não serve para nada 24, 48. Mas como aqui tem o 24 e aqui tem o 48, o exercício esperava que você notasse que tem dois 24 ali. Então eu posso fazer o triângulo desse jeito. Eu sei que vai ter um ângulo reto aqui, porque o triângulo é isósceles. Eu sei que esse aqui é o ponto médio certinho que está aqui. Então olha que legal, eu vou descobrir esse tamanho. Olha que massa. Então é só eu fazer aqui seno de 24. Porque o seno de 24 é cateto oposto sobre hipotenusa. E o seno de 24 eu já sei, é P sobre 2Ls. Então isso aqui vai implicar que P sobre 2Ls é X sobre L. Aí os L's aqui se cancelam. Você descobre que o X é P sobre 2? Mas espera aí, se o X, que é essa metadinha aqui, é P sobre 2, significa que esse tamanho inteiro é P. Cara, isso tem que tocar uma sirene na sua cabeça. Porque esse tamanho, a gente acabou de descobrir que é igual a esse. Caramba, é verdade, é igual. E agora? E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma mágica aqui. A gente tem esse triângulo cinza e tem esse lado que eu vou colocar um risquinho e esse lado que eu vou colocar dois risquinhos e o lado P. Reparem no que eu vou fazer. E essa é a parte difícil de você fazer em qualquer exercício de geometria. Eu vou fazer um risco mágico que vai resolver o exercício para mim. O risco mágico que vai resolver o exercício para mim é eu fazer um risco aqui, supondo que esse risco vai cortar aqui, deixando o mesmo tamanho do um risquinho. Você pode fazer isso, professor? Eu posso assumir uma coisa. Eu posso falar que vou fazer uma linha que forma 90 graus. Tá, aí eu tento pegar esses 90 graus e concluo outras coisas. Vou fazer uma linha que mede 10, tá bom. Eu posso supor isso, você pode fazer isso. Vou fazer uma linha que mede 10, porque a linha aqui pode medir 10, mas e aí, o que você conclui com isso? O que você não pode é concluir duas coisas. Vou fazer uma linha que faz 90 graus e que pega no ponto médio e que mede 10 centímetros. Não, você não pode sair supondo um monte de coisa. Então eu vou fazer só uma. Eu vou fazer uma linha que quando corta aqui, faz isso aqui medir um pauzinho. Por que eu vou fazer isso? Porque esse triângulo aqui tem um pauzinho, 42 e P. Esse cinza tem um pauzinho, 42 e P. Essa única coisa que eu supus de cortar de maneira que esse tamanho tenha um pauzinho, me mostrou que esse triângulo daqui é congruente a esse daqui. Então aqui eu posso pôr dois pauzinhos. Com essa mágica que eu fiz aqui, que realmente você pode se perguntar, caramba, como é que vai pensar nisso? É difícil mesmo. A gente sabe agora que os dois triângulos são congruentes. Então se aqui é θ, eu posso pôr meu θ aqui. Colocando θ aqui, eu não vou fazer a continha, mas esse ângulo vai ser um ângulo que eu não vou aqui falar qual que é, mas é que eu estou preocupado com esse ângulo aqui. Esse ângulo vai dar 42 mais θ.
42 mais θ, porque aqui dentro tem que fechar 180, aí você descobre esse ângulo, e aí aqui tem que fechar 180, e aí você descobre esse ângulo. Ou, para quem não lembra, você tem assim um triângulo, e às vezes você tem aqui o ângulo externo do triângulo, esse ângulo externo aqui, ângulo externo, ele é sempre igual à soma dos outros dois aqui. É uma regrinha de triângulo, de ângulo externo de triângulo. O lance é que esse ângulo mede 46 menos θ. E esse ângulo aqui mede 66 menos θ. 66 menos θ. E esse triângulo aqui, por conta do que a gente fez, acaba sendo isósceles. Lembra que eu não fiz ele ser isósceles. Nós supomos que eu vou cortar de maneira que a medida aqui vai ter um pauzinho. Ele ser isósceles foi uma conclusão que a gente teve depois. Então, essa é a mágica. Esse triângulo acaba sendo isósceles. Então, 42 mais θ é igual a 66 menos θ. Aí você passa para cá, fica 2θ, 24. θ igual a 12. Descobrimos 12 graus. E essa resolução aqui ficou bem bonita. É interessante você aprender o que com ela? 24 não é um ângulo bom, mas ele é bom porque tem um 48 aqui. Isso tem que chamar sua atenção e é difícil. Você tem que estar de olho aberto. Aí você achou o 24 aqui, mas aí você acha o 24 aqui depois, porque aqui é 48, e aí você tem uma proporção boa aqui. E aí você descobre que aqui é P. Lembra que a gente chamou esse de P para fazer lei de seno. Esse P a gente descobriu. E aí resolve tudo, porque esse triângulo fica congruente a esse. Olha que legal. Vamos voltar para a múltipla escolha aqui. Então descobrimos que a resposta é 12 graus. Um exercício bem difícil. A questão foi anulada, mas a gente tem bastante coisa para aprender com ela aí. Então espero que tenha ficado claro. E vamos para o próximo exercício. Vamos lá então, criançada, fazer aqui o 25 agora. A escultura a seguir é formada por metade de uma esfera, um cone equilátero e um cubo. Aqui embaixo é a metade de uma esfera, um cone equilátero e um cubo. O ponto de apoio do cone na esfera é o centro da superfície plana. Já o cubo tangencia o cone na metade da altura. Então, o cubo tangencia o cone na metade da altura. Tá, isso é importante. Sabendo que a base do cone e a base da semisfera têm a mesma medida de raio igual a 20 centímetros, considerando π igual a 3, a raiz de 7,7, qual o volume da escultura? Então, volume, pessoal, a gente vai ter que calcular o volume da semisfera, do cone e do cubo. A semisfera já dá para calcular, porque esfera é 4/3, π é r ao cubo. A gente já tem o π, que ele mandou ser 3, e o raio da semisfera. Então, 4/3 π, o raio é 20, r ao cubo. Só que é uma semi-esfera. Então, vou multiplicar por meio, que é dividir por 2, né? Para ficar menor. Esse 3 dá para cortar aqui. Esse 4 aqui fica com 2. O cubo vai dar 2 vezes 8.000, que é a mesma coisa que 16.000. Esse é o volume da semisfera. Agora, o cone, a gente precisa da altura dele, e a gente não tem a altura dele. Ele disse que é um cone equilátero. Para quem não lembra, o cone equilátero significa que aqui é a mesma coisa que isso aqui. O diâmetro dele é a mesma coisa que a geratriz dele. E ele falou que o raio é 20, então o diâmetro é 40. Então aqui é 40, então aqui também é 40. E ele disse que o cubo tangencia o cone na metade da altura. Significa que o cubo está tangenciando aqui na metade da altura. Então, esse tamanho aqui é H sobre 2. É a altura do cone sobre 2. O que gera uma semelhança de triângulo. Se você olhar esse triângulo do cone aqui e o triângulo menorzinho aqui da parte que tangencia, como ele é metade da altura, então a semelhança de triângulo vai dizer que ele é metade em tudo. Isso quer dizer que aqui mede 20, então aqui mede 10. Porque os triângulos são semelhantes. A altura, ele diz que é metade da altura do cone, então se a altura é metade, vai ser tudo metade. Inclusive isso daqui. A gente sabe que isso mede 40,
Então, isso aqui vai medir 20. Então, olha que legal. Temos esse triângulo aí pequeno, que mede 10, 20 e esse h sobre 2. A gente consegue descobrir a altura do cone agora. A altura do cone, então, vai ser Pitágoras, né? 20 ao quadrado, igual a 10 ao quadrado, mais esse h sobre 2 ao quadrado. Vai ficar 400 menos 100, igual a h quadrado sobre 4. Aqui vai dar 300 vezes 4, 1.200, igual a h quadrado. O h vai ser 10 raiz de 12, raiz de 1.200. Raiz de 1.200, para quem não lembra aí, vou fazer aqui rapidinho. Você pega o 1.200 e a gente fatora ele. Vou dividir por 10, dá 120, vou dividir por 10, dá 12, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 6, né? Opa, 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, eu tenho uma duplinha que vai ser de dentro da raiz, outra duplinha que vai ser de dentro da raiz. Então, a minha altura vai ser 10 que saiu lá dentro, 2 que saiu lá dentro e a raiz de 3 fica lá. Isso é 20 raiz de 3. Então, 20 raiz de 3 é a altura do nosso cone. Beleza. Agora que eu tenho a altura do cone, eu consigo fazer o volume do cone agora. Já vou fazer. Mas a gente também tem agora a aresta do cubo. Porque esse tamanho do cubo aqui é a metade da altura, né? Porque ele está tangenciando. Então, aqui eu sei que é 10 raiz de 3. Então, eu já tenho agora o do cubo e tenho a altura do cone. Agora é só fazer as fórmulas. Eu já tenho aqui o volume da esfera. Agora o volume do cone é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Esse é o volume do cone. Então vai ficar πr ao quadrado, que é 20, vezes a altura, que é 20 raiz de 3, sobre 3. Esse volume aqui vai dar 400, 1.200... Não, vou dividir, né? Eu vou dividir aqui o 3 com 3. Então, 8.000 raiz de 3 centímetros cúbicos. Esse é o volume do cone. E o volume do cubo... O volume do cubo vai ser, né, o 10 raiz de 3, que é a aresta dele, ao cubo. 10 raiz de 3 vezes 10 raiz de 3 vezes 10 raiz de 3. O volume do cubo vai ser 1.000. Aí raiz de 3 vezes raiz de 3 dá um 3. E esse raiz de 3 não tem o que multiplicar, fica quietinho lá. Então, o volume do cubo vai ser 3.000 raiz de 3 centímetros cúbicos. Aí ele quer que soma tudo isso. E saber mais ou menos onde vai ficar. Ele deu a raiz de 3, né? É 1,7. Então, a gente pode tentar fazer conta com a raiz de 3 aí. Mas não vai ser tão ruim que nem você deve estar imaginando, não. 16.000 mais, 3.000 raiz de 3, 8.000 raiz de 3, vai dar 11.000 raiz de 3. O 11.000 raiz de 3 é 11.000 vezes 1,7. Vou fazer aqui rapidinho. 17 vezes 11.000. Não preciso dos zeros agora, né? Os zeros só vão somar zeros no final, então faço aqui 11 vezes 17. Eu não me preocupo com eles. 7, 1 vezes 1 dá 1. Vezes 7, 7. 1 vezes 1 dá 1. Então vai dar 7, 8, 1. Aí só multipliquei por 11.000, então dá 0, 0, 0. Só que tem a vírgula depois do 7, então uma casa depois da vírgula. Então, fica 18.700. Então, 16 com 18.700 vai dar 34.700. Que é a letra C. É mais ou menos onde fica ali a resposta. Vai ter ficado claro? Vamos para o próximo. Aqui para o 26. Marcelo tem 4 filhas com idades iguais a X, Y, Z e W. Todas nasceram dia 11 de fevereiro. Tá, todas nasceram dia 11 de fevereiro. Sendo que a mais nova nasceu em 2018. Beleza, a última, né, mais nova, nasceu em 2018. Então as outras foram nascendo em anos anteriores. Sabe que as idades das filhas satisfazem essa equação maluca aqui? A soma dos anos de nascimento da mais nova com a mais velha. Que é com a mais nova e a mais velha. Tá, então vamos achar cada um. Eu tentei começar a fazer esse exercício por aqui. Então tentei fazer o MMC, aí fui fazendo MMC, fui fazendo a soma de fração aqui, elas foram aumentando.
foi virando um trambolho gigantesco. Aí uma hora eu falei, não, tem que ter um jeito melhor. Aí eu larguei mão. Aí eu reparei que essa fração é igual a x mais uma fração com 1 em cima. Aí você vai falar para mim, e daí, Aldo? E daí que é o seguinte, se eu tenho um número x mais 1 sobre alguma coisa, não interessa o que está aqui agora, mas é x mais 1 sobre alguma coisa. Significa que esse x são todos os inteiros possíveis que você consegue fazer com essa fração, porque aqui nessa fração está tipo 1 sobre alguma coisa. Então ela é o resto da fração depois que você tirou todos os inteiros de lá. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte. 6.425 dividido por 456. Isso vai dar o seguinte. 1, 4... Então, 6.425 dividido por 456 dá 14 e resto 41. Isso significa que 6.425 sobre 456 é a mesma coisa que 14 inteiros mais 41 sobre 456. É isso que quer dizer. Eu tirei daqui dessa fração todos os inteiros possíveis e sobrou essa fração aqui. Todos os inteiros possíveis estão aqui, eu tirei e sobrou essa fração. Como é a mesma disposição desse daqui, todos os inteiros possíveis e o resto da fração para lá, eu posso concluir que o 14 é igual a x. Então eu consegui tirar todos os inteiros disso. E o que quer dizer que esse resto aqui, 1 sobre esse trambolhão, é igual a esse 41 sobre 56. 456. Então isso é igual a isso. O que significa que eu posso inverter os dois lados e escrever, na verdade, assim. Porque fica melhor. Então, olha o que eu fiz. Dividi, né, os números para ver quantos inteiros cabem lá dentro. Repare que eu não continuei, eu não fiz conta com vírgula, não estou interessado nisso. Eu quero saber quantos inteiros tem lá, 14 inteiros. Eu tirei esses 14 inteiros, como sobrou 41, sobrou então 41 sobre 456. É isso que significa. Você tem 6.425 partes, você vai tirar 14 inteiros e vai sobrar 41 partes do quê? De 456. O que sobrou aqui é igual ao que sobrou aqui. Só que fica feio eu igualar essas duas frações com esse 1 aqui, senão fica esquisito. Então eu inverti essa fração e coloquei aqui, ó. O que eu tenho que fazer agora? Repetir o processo. Eu vou dividir 456 por 41 para ver todos os inteiros possíveis para igualar com y. E o que sobrar de fração eu vou igualar com essa fração que sobrou aqui. Então, de novo, 456 dividido por 41. Dá 11 e sobra 5. Isso quer dizer que essa fração aqui é igual a 11 inteiros mais 5 sobre 41. Esse 11 inteiros é o y. E essa fração que sobrou é igual a 5 sobre 41. Mas eu não vou escrever desse jeito, eu vou inverter para ficar melhor. C mais 1 sobre W é igual a 41 sobre 5. Então é melhor de fazer a conta assim. De novo, vou dividir o 41 por 5. Vai dar 8 vezes, sobra 1. Então, essa fração são 8 inteiros mais 1 sobre o 5. Isso quer dizer que o z é 8. E essa fração é igual a essa. Mas eu não vou escrever assim, vou inverter. Fica w igual a 5, quer dizer que w é igual a 5. Daí, a mais nova nasceu em 2018. A mais nova é a W. Isso quer dizer que nós estamos 5 anos depois de 2018. Então, nós estamos em 2023, que é o ano mesmo da prova, né? Então, há 5 anos atrás, 2018, nasceu a mais nova. Há 14 anos atrás, nasceu a mais velha, 2009. 14 anos atrás, 2023. Esse é o ano da mais nova, esse é o ano da mais velha. Ele pede para somar 4.027. Letra C. Então, você pode falar, Aldo, eu não tinha pensado nisso. Eu nunca fiz desse jeito, separando a fração.
Pois é, você precisa entender o que é a fração imprópria para poder pensar desse jeito. E eu espero que esse exercício tenha ajudado você. A fração imprópria é uma fração que tem inteiros dentro dela. Por isso que a parte de cima é maior que a parte de baixo. Então tem vários inteiros lá dentro. Que você pode tirar desse jeito, vendo quanto que dá a divisão, a parte inteira da divisão. Então eu fui tirando e fui colocando. Aquele 1 sobre alguma coisa é o que me permite ter essa ideia. Se você nunca fez um parecido, talvez você não pensasse nisso na hora da prova, mas agora você tem, né? Agora você tem essa ferramenta. Então reflita sobre isso, coloque suas dúvidas aí nos comentários e aprenda bem essa questão, caso apareça alguma parecida com ela, ok? Vamos para o próximo exercício. Vamos para o 27 agora. Um morador de Cacilândia, município de Mato Grosso do Sul, que é apaixonado pelo pequizeiro, árvore típica do Cerrado, que dá o pequi. Se você não conhece pequi, recomendo. Plantou e cuidou durante anos de um pequizeiro em seu quintal até o dia em que ele veio a dar os frutos. A função que fornece o crescimento do pequizeiro em função do tempo é dado por isso aqui. Fornece o crescimento em função do tempo, beleza. Se no primeiro dia que a árvore veio a dar frutos, o seu tamanho era de 10 metros, então ela estava com quantos anos? Quanto tempo demorou para essa árvore ficar com 10 metros? É o que ele está perguntando. Então é para pôr 10 metros na letra que tem que pôr 10 metros, que é o H, certo? Então 10 metros vai acontecer no 2,5 vezes 2 elevado a t menos 2. Função exponencial, né, pessoal? O t é o tempo em anos, o h é o metros, ele ia dar uma delas. Ele ia dar uma das informações, você substitui e resolve. Bom, beleza. Vou passar esse 2,5 para o outro lado dividindo. Vai ficar 10 sobre 2,5, que é igual a 2 elevado a t menos 2. Né? Eu quero achar esse t aqui. Então vamos deixar ele sozinho, né? Não vamos deixar as coisas misturadas aqui. Esse 10 sobre 2,5, em vez de você sair fazendo ponto com vírgula, é a mesma coisa que 100 dividido por 25. Né? Assim, é só você mexer a vírgula e mexer a vírgula aqui em cima. Nossa, que esquisito. Não é esquisito. Se você sabe simplificar a fração, se você sabe simplificar a fração em cima e embaixo, para você chegar numa fração menor, tipo, o que eu estou fazendo aqui é desimplificando a fração. Você pode fazer isso também. Eu multipliquei em cima e embaixo por 10. Eu multipliquei em cima e embaixo por 10 porque eu vou enxergar isso daqui. E eu sei que 100 dividido por 25 dá 4. Aldo, mas eu já sabia que era 4. 10 dividido por 2,5. Tudo bem. Mas tem gente que não enxerga que 10 dividido por 2,5 é 4. Então eu multipliquei para sair a vírgula e eu sei que dá 4. Então lembra, gente, você pode simplificar a fração dividindo em cima e embaixo, mas você também pode multiplicar a fração dividida por cima e embaixo. E aí você acha uma fração equivalente a ela. Então vai ficar 4 igual a 2 elevado a t menos 2. O passo mais importante aqui, né, de equação exponencial, para quem não lembra, é igualar as bases. Eu preciso que as bases fiquem iguais, então esse 4, eu vou escrever 2 ao quadrado, igual a 2 elevado a t menos 2, porque quando as bases ficam iguais, né, se as bases estão iguais, eu não preciso mais me preocupar com elas, porque eu preciso que a parte de cima fique igual só. Então eu desconsidero essas duas aqui, não é que eu estou jogando fora, eu só não olho mais para elas. Aí fica 2 igual a t menos 2, passo para lá, 4 igual a t. Então, em 4 anos, ela vai chegar a 10 metros. Ele poderia pedir daqui 5 anos vai dar quanto? Aí você colocava 5 anos aqui e via o tamanho dela. Ele poderia fazer qualquer pergunta. O lance é, tamanho você ia pôr no H, tempo você ia pôr no T e fazer as contas, ok? Espero que tenha ficado claro. Vamos para o próximo. Vamos agora para o 28. Em um plano, foram desenhados duas circunferências C1 e C2. A circunferência C1 tangencia os eixos X e Y e a circunferência C2 no ponto P. Já a circunferência C2 tangencia o eixo X. Beleza? Tá tudo tangenciando aqui então, tudo grudadinho. Sabendo que o centro da circunferência C1 é 2, 2, e que o tamanho da circunferência C2 é C1 sobre 2, ele está dizendo que a circunferência C1 é o dobro da C2. Beleza. As coordenadas do ponto P. O que é a coordenada do ponto P? Tá. Então, a gente sabe o centro, a gente sabe que uma é o dobro da outra e que está tudo tangenciando. Beleza, ele quer a coordenada do ponto P. Vamos para o desenho maior aqui para a gente fazer com mais fácil. Então, o centro da circunferência C1 é 2, 2. Então, vou pôr um 2 aqui e um 2 aqui. Beleza. E ele quer saber isso daqui. Ele quer saber esse X
e esse y, é o que ele quer saber. E estava bem feio lá na múltipla escolha, a gente vai ter que se esforçar. Se esse ponto aqui é 2, 2, eu acho que vocês conseguem ver que o raio é 2. Então, a gente sabe que o raio de circunferência grande é 2. Como ele disse que C1 é C2 sobre 2, não, ao contrário, não é C2, é C1 sobre 2, ele está dizendo que essa aqui é metadinha dessa. Se é metadinha em tudo. Então, o raio da pequena é 1. O que a gente faz, pessoal, em exercícios que tem circunferências grudadas assim, 99% do exercício vai ser resolvido assim, ó. Ligando os centros e fazendo esse triângulo aqui, um triângulo retângulo. Por que esse triângulo ajuda a gente? Porque esse raio aqui é 2, esse raio é 1, porque ele falou que o C2 é metade do C1. Esse tamanho aqui a gente também tem, porque é o raio do grande menos o raio do pequeno. Sacou? Esse tamanhozinho aqui é o raio do pequeno aqui, ó. Então, esse tamanho é o raio grande menos o raio pequeno. Então, ele mede 1. Então, a gente tem esse triângulo aí, ó. A gente tem um triângulo que mede 3 e 1, e a gente vai conseguir achar esse tamanho aqui. Então, ligar os centros da circunferência para fazer esse triângulo retângulo é sempre uma boa ideia. Se a gente fizer Pitágoras aqui rapidinho, vai dar 3 ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais x ao quadrado. Vai dar 9 menos 1, 8, igual a x quadrado. X igual a raiz de 8, que é 2 raiz de 2, né? Para a gente fatorar, é só fatorar. Você fatora o 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Uma duplinha vai sair de dentro da raiz e a outra vai ficar. Então, é isso aí. Tranquilo. Então, agora a gente sabe que esse tamanho todo aqui é 2 raiz de 2. E agora? Qual é a saída para a gente descobrir o ponto P? Eu vou fazer um triângulo aqui. A gente tem um triângulo com um ponto P, né? Aqui, formando esse desenho com dois triângulos semelhantes. O que a gente precisa saber são esses tamanhos aqui. Se você me der esses tamanhos aqui embaixo do triângulo, esse tamanho e esse tamanho, eu consigo te falar a posição do ponto P. Porque a gente tem a posição do ponto do C1, do centro do C1, a gente consegue achar também o centro do C2, a gente consegue fazer tudo aqui. É só a gente conseguir esses tamanhos aqui de baixo. Então o lance é esse, é você dividir aqui o P e achar o que você precisa. A gente precisa de todos esses tamanhos que estão faltando. A gente precisa desse tamanho A, desse tamanho B e desse tamanho C. Com eles a gente vai conseguir achar certinho o ponto P ali, mas essa é a pegadinha do exercício, a gente precisa conseguir fazer isso daí. Então vamos lá, eu consigo achar esse pontinho A fazendo semelhança. Então vamos fazer uma semelhança. Lado, hipotenusa aqui do pequeno, está para a hipotenusa do grande, assim como o cateto do pequeno está para o cateto do grande. Então, 1 está para 3, assim como A está para 1. Foi isso que eu fiz. Multiplicando, vai dar A igual a 1/3. Então, descobrimos o A. Beleza. Agora vamos para o B. Mesma coisa vou fazer. O 1 da hipotenusa do pequeno está para a hipotenusa do grande. Ah, não, não dá porque você não tem um cateto grande. Aí, ah, não, tem sim. É 2 raiz de 2, né? Vamos lembrar que isso aqui é 2 raiz de 2. Então, tá tudo bem. Então, hipotenusa está para a hipotenusa grande, assim como o B está para o cateto grande, que é 2 raiz de 2. Então, aqui você multiplica cruzado, o seu B vai dar 2 raiz de 2 sobre 3. Temos o B e o C é, obviamente, tudo, né? 2 raiz de 2 menos o Bzinho que a gente acabou de descobrir. 2 raiz de 2 sobre 3. Então, o C vai ser... vai dar 6, me deu 4 raiz de 2 sobre 3. Pronto, temos todas as letrinhas. E daí, Aldo, o que essas letrinhas vão ajudar a gente a descobrir a posição do X? Então, eu vou apagar aqui, eu não quero apagar porque precisa das medidas. Então, vê se você consegue entender aqui a minha explicação. O X do ponto P é o X do ponto do centro da C1, ó, 2 mais esse pedaço. E esse pedaço é o 4 raiz de 2 sobre 3. É o C. Então, o X aqui vai ser o 2 mais o 4 raiz de 2 sobre 3. Então, X é... Não, vou escrever assim, o ponto, né? O ponto é 2 mais 4 raiz de 2 sobre 3.
Esse é o x do nosso ponto. E o y do nosso ponto é essa altura, que é o raio da pequena, que é 1. Então, é 1 mais esse tamanho, que é o azinho. Então, vocês conseguem enxergar aqui? 1 mais esse tamanhozinho aqui, que é o azinho nosso aqui que a gente desenhou. Então, é 1 mais 1/3. Arrumando, a gente vai ter que o nosso x é 6 mais 4 raiz de 2 sobre 3. E o nosso y é 4/3. Olha que coisa horrorosa. Vamos voltar lá para a alternativa para ver qual vai ser. Então, a resposta é a letra B. 6 mais 4 raiz de 2 sobre 3 e 4/3. Certo? Espero ter ficado claro aí. Vamos para o próximo. Vamos agora para o 29. As avenidas Ceará e Bahia têm suas coordenadas dadas pelas retas... Tá, ele deu as equações das retas aqui. Avenida Ceará e Avenida Bahia são duas avenidas em Campo Grande, tá? Capital do Mato Grosso do Sul. Ele está usando como referência só, mas não faz diferença no exercício. São duas equações de retas. Sobre essas avenidas, é correto afirmar que são... Tá, ele está perguntando se são concorrentes, se são paralelas. A gente precisa da equação da reta. Para quem não lembra, a gente precisa da equação reduzida da reta e nela vai aparecer todas as informações que a gente precisa. A equação reduzida é quando o nosso y fica isolado. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer aqui é isolar o y. Isolando o y, eu vou explicar para vocês que informação é cada número. Então, eu vou deixar aqui 3y igual a 2x menos 15. Vou passar o 3 dividindo. Y igual a 2x sobre 3, fica 2/3, menos o 15 sobre 3. Né? E 15 sobre 3 é 5. Então, 5. Essa é a equação reduzida da primeira reta. A outra. Vou passar o 6y para o outro lado, vai ficar 4x menos 5 igual a 6y. Vou passar o 6 dividindo agora, vai ficar 4x sobre 6 menos 5 sobre 6 igual a y. E eu estou fazendo assim, eu não estou fazendo sobre 6, porque eu quero separadinho, porque cada número é uma coisa. E eu vou falar para vocês cada coisinha, então é melhor separar. Aí eu vou inverter só para ficar bonitinho. Y igual, aqui dá para simplificar, fica 2/3 menos 5/6, que não dá para simplificar. Muito bem. Essa é a equação da reta. Y igual a AX mais B. O nosso A é o coeficiente angular. O coeficiente angular é a inclinação da reta. Então, como o coeficiente angular aqui é 2/3 e aqui também é 2/3, as duas retas têm a mesma inclinação. Quando a gente fala que elas têm a mesma inclinação, tipo, inclinação tem a ver com o ângulo dela. Então, ela tem a inclinação dela e outra reta tem a mesma inclinação. Se elas têm a mesma inclinação, elas são paralelas, entendeu? Esse é o lance. Então, elas não são coincidentes, não são concorrentes, não são concorrentes. Elas são paralelas. Aliás, ela pode ser coincidente, ela só não é concorrente. Coincidente é se ela fosse exatamente a mesma reta, uma em cima da outra. E isso é possível. Quando o coeficiente angular é o mesmo. Então, o A está dizendo que elas são assim, paralelas. Ou coincidentes. A gente vai tirar isso aí, vai descartar agora. O B é o coeficiente linear. Ele tem a ver com o caminho por onde ela passa aqui no plano cartesiano. Vai representar onde ela corta o eixo Y. Então, são duas retas paralelas que cortam o eixo Y em lugares diferentes. Não interessa que aqui é 5 e aqui é 5/6, só interessa que eles são diferentes. Então, são duas retas paralelas assim. Então, a resposta vai ser a letra E. Duas retas paralelas com coeficiente angular igual a 2/3, né? Porque o outro está falando que é 3 sobre 2. E elas não são coincidentes porque elas cortam em lugares diferentes por causa do coeficiente linear. Se fosse as duas assim, a mesma equação, aí sim, elas seriam coincidentes, ok? Mas não é. Então é isso. Teoria aí de geometria analítica, equações de retas. O coeficiente angular dá a inclinação. Como os coeficientes angulares são iguais, elas são paralelas. Coeficiente linear é só para descartar a letra C, coincidentes. Elas não podem ser coincidentes só se as equações fossem iguaizinhas. Então descarta também. A letra D vai descartar porque ele está falando que o coeficiente angular é 3/2, mas não é 3/2, é 2/3. Ok? Espero que tenha ficado claro aí. Vamos para o próximo. Vamos para o último aqui, para o exercício 30.
Observe a tabela a seguir. Tem aqui a tabela mostrando alguns clubes de time de futebol, pontos, partidas jogadas, que é o PJ, quantas vitórias teve, quantos empates, quantas derrotas, gols marcados, os gols do adversário e o saldo de gols. Com relação à média aritmética do saldo de gols, a média aritmética do saldo de gols. O saldo de gols está aqui. Dos 5 primeiros colocados, que são o pessoal que está na tabela, é correto afirmar que maior que o saldo de gols do Botafogo, superior a 4 unidades. Tá, beleza. Então a gente tem que fazer a média aritmética do saldo de gols. Então tem que fazer 25 mais 26 mais 18 mais 7 mais 15 e dividir por 5, né? Média aritmética, pessoal. 25, 26, 28, 18, 7, 15 vai dar 91 sobre 5. 91 sobre 5. Vou dividir aqui rapidinho. Uma vez, sobra 4, baixa 1, 8 vezes. Dá 40, sobra 1, vou botar uma vírgula aqui, 2 vezes, beleza, 18,2. 18,2 é a média do saldo de gols. Agora vamos analisar cada alternativa. Maior que o saldo de gols do Botafogo? Botafogo é 25, não é maior. Superior em 4 unidades? Superior em 4 unidades do Atlético Mineiro? Atlético Mineiro, 15, não, 18 não é 4 unidades maior. Superior exatamente 11 unidades maior que o do Grêmio? 7 não é exato. Ele colocou exatamente 11. Não. 18 mais 11. Desculpa. 7 mais 11 dá 18. E o nosso saldo, nossa média de saldos é 18,2. Então não é exatamente 11 unidades maior. Certo? 7 com 11 dá 18 e o nosso não deu exatamente 18. Então não. Cuidado. Menor que a do Palmeiras em 8 unidades, exatamente 8 unidades. Palmeiras é 26, 26 menos 8 dá 20, não, 26 menos 8 dá 18. E não é 18, é 18,2. Um pouco maior que o Bragantino, um pouco é perigoso em vestibular, né? Um pouco maior, mas só sobrou ela, então a gente vai marcar. Mas é perigoso, esse um pouco é muito subjetivo, né? Bragantino é 18. 18,2 é um pouco maior. Então, letra E. Então, exercício simples aí, né? Para você fazer a média aritmética e comparar com a tabela. Espero ter ficado claro. E finalizamos aí o nosso vestibular UFMS 2024. E aí, criançada, essa foi a resolução do vestibular UFMS 2024. Espero que vocês tenham gostado. Muitas questões aí facinhas para você fazer rapidão, ler rapidamente o enunciado e já resolver para você ganhar tempo, né? Num vestibular, que na UFMS o tempo é importante para você fazer redação, fazer as outras disciplinas, mas tiveram algumas questões aí que exigiram um raciocínio um pouco diferente do usual, né? Para contemplar também você que se prepara mais aí para o vestibular. Lembra que a nossa apostila da Asa Academia para a UFMS está à venda. O posto de venda está aí na descrição para quem quiser adquirir, com as questões separadas ali por conteúdo para ajudar você no seu estudo, na sua organização. Se algum exercício não ficou bem compreendido por você, deixe sua dúvida lá nos comentários que a gente responde e te ajuda. E lembrar mais uma vez para curtir e compartilhar o vídeo com quem você conhece para ajudar o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Bom estudo a todos e até o próximo vídeo.